making off. Neilton, para quem acompanha a carreira dele desde a época do Santos, né? O novo Neymar, como surgiu aí no futebol, sempre foi isso. Ele dribla, ele puxa as jogadas, ele cria situações interessantes de gols, mas na hora de concretizar, de fazer o gol, né? Ele acaba se complicando, é uma máxima aí, né? Da carreira dele. Ele é conhecido por perder vários gols desse tipo, entendeu? Mas ontem ele fez sim uma boa partida, perdeu os gols, perdeu, mas é um cara interessante. Hoje, em relação à titularidade do Sport, para mim ele é o titular na posição, e o Toró vem entrando muito bem, 2 jogos, 2 gols, para mim já está na hora do Jair tirar o Maxwell e deixar o Toró começar as partidas aí, entendeu? Mas o Neilton é uma alternativa muito boa para esse time, até pelo que ele entrega contra o Central, para mim ele foi o melhor em campo. Ontem também, apesar dos gols, ele foi um dos principais jogadores criativos na parte ofensiva, então ajuda. Em relação ao Ricardinho, é um jogador que tem características interessantes, mas ele não sabe aproveitar essas características. Ele é o tipo do volante, Alessandro, que é o cara que o Jair sempre coloca para ele ficar mais solto no campo, para ele participar mais das jogadas, para ele ser essa transição de fato entre defesa e ataque. E muitas vezes ele não consegue. Ele dá uma ultrapassagem e volta, ele não prossegue uma jogada. Na hora dele ser mais incisivo, ele toca a bola para trás, entendeu? É muito diferente do Betinho. Muito se critica o Betinho na parte defensiva, com razão, mas na parte ofensiva o Betinho entrega 2 vezes mais, até do que um meia da equipe, até do que um ponta da equipe. Ontem o Betinho, nos 3, 4, 5 lançamentos, e no segundo tempo ele melhorou bastante, entendeu? Sua participação na partida, ele criou várias oportunidades. Deixou o Patrick dentro da área, deixou outros jogadores dentro da área, criava jogadas interessantes, entendeu? Ia no combate, armava o contra-ataque. Então, na parte ofensiva, ele entrega. Agora, na defesa, ele complica. Por isso que, se o Betinho for utilizado nessa equipe, ele precisa ter um resguardo. Quando o Betinho joga com o Ronaldo e Marcão, ele se destaca, ó. Mas muito mais. Agora, que não é o Ricardinho, ao teu ver. Justamente, que não é o Ricardinho. O Ricardinho é esse jogador interessante. Ontem até me surpreendeu a tentativa desse chute, porque eu cobro muito isso dele. Se ele fosse esse jogador um pouco mais incisivo, ele era titular fácil dessa equipe. Mas essas situações que ele mesmo acrescenta no seu futebol, essas paredes, esses muros, que evitam que ele evolua, acabam prejudicando ele. Tanto que ele perdeu espaço na equipe ano passado. Ele era o titular. Do nada ele foi escanteado, agora está se recuperando, está voltando, entendeu? E o Marcão e o Ronaldo é isso que a gente já sabe, são jogadores defensivos, entendeu? O Marcão não voltou bem dessa pausa aí, né, desse recesso. Tomara que ele se recupere, que é o cara, ao meu ver, titular na posição. E o Ronaldo varia entre jogos bons e jogos ruins. Quando ele acha que ele é Ronaldo, ele joga bem. Quando ele acha que ele é Pirlo, ele se perde no personagem. Então, hoje, os 4 volantes que vêm entrando, para mim, são boas alternativas de banco. São 4 jogadores interessantes para você ter no jogo, para entrar no segundo tempo, para ajudarem na contribuição da equipe. Agora, para serem titulares numa Série A, para mim, não. Zé Wellison é um Marcão melhorado. Para mim, chega para ser titular. O Sport precisa de outros jogadores também que cheguem, que chamem essa responsabilidade. Tem que jogar com o Pitbull, tem que jogar com esse Pitbull sempre no time e não ter um cara mais qualificado que não seja um Pitbull, mas seja um jogador de marcação interessante, mas com qualidade para municiar, perdão. E quem marca? Thiago Neves não marca, Patrick a gente sabe como tá, Maidana lento, entendeu? Então, você tem que ter esse equilíbrio no time, entendeu? Atrás e na frente. Então, se você tem peças que te resguardem atrás de uma forma que você possa abusar da ofensividade, você faz. Agora, quando você olha para trás e um Deus nos acuda, aí fica muito complicado. Luquinha, vai com o relator. Não seria, de repente, o Jair, o problema do Ricardinho não ter evoluído na temporada passada? Então, Alessandro, o Ricardinho inicialmente era um dos jogadores preferidos, digamos assim, do Jair Ventura, né? Teve logo de cara uma sequência muito grande com ele, que foi quando ele chegou a se firmar, se consolidar na equipe. E isso eu me lembro que numa época, inclusive, onde o Sport estava conquistando bons resultados, aquela sequência de 3 vitórias seguidas, no final do primeiro turno, estava com o Ricardinho jogando como titular, mas depois a equipe caiu de rendimento, naturalmente, a equipe muito limitada, oscilou bastante.
É, a Casalina é muito boa, cara. Oscilou bastante e o Ricardinho foi um dos caras que caiu bastante de rendimento. E dentre as críticas que ele sofria, aí voltando com o relator, com o que o Pedro disse, tinha muito essa falta de ousadia dele, digamos assim. O Betinho, ele é um cara. Eu acabei de criticar. O que me chama a atenção, antes de você passar por o Betinho, é que o Tec Jair Ventura tem uma paciência de Jó, de João, de Zé, de qualquer nome bíblico aí que eu não lembro aqui agora, com o Dalberto. E por que, de uma hora para outra, tirou o Ricardinho, sendo um cara que é o que eu digo, cabeça de bagre não joga bola nenhum dia. Ricardinho jogou bola no Guarani, eu acompanhei, e com propriedade a evolução, e aqui no esporte vinha com essa moral. O torcedor estava gostando, de uma hora para outra ele tirou o cara. Entendeu, Luquinha? Eu também sou um grande crítico do tanto de chance que o Dalberto tem. Eu acho que ontem mesmo, quando ele foi entrar, eu dei uma morgada grande assistindo o jogo. Não vou mentir, não. Eu acho que eu não teria nem renovado com ele, apesar de reconhecer a importância dos 3 gols que ele fez na reta final do Campeonato Brasileiro, mas, enfim, eu também compartilho da mesma opinião a respeito do Dalberto. Mas sobre o Ricardinho, eu acho justamente que a falta de ousadia, a ousadia que sobra para o Betinho. O Betinho é um cara que erra muito, eu inclusive critiquei ele no comentário anterior. Não acho que seja mesmo um jogador para jogar a primeira divisão como titular do esporte, mas é um cara que você vê que ele não hesita em tentar, em buscar um lançamento mais na frente, em dar um passe mais vertical. É coisa que o Ricardinho ele explora muito pouco. E ontem, quando ele entrou disposto a explorar isso, ele foi bem. Ele deu um chute muito perigoso ali pelos 45 do segundo tempo, que quase fez um golaço. Mostra aí que se ele se arriscar um pouco mais, se ele ousar um pouco mais, ele pode vir a entregar mais resultado e, quem sabe, voltar a conquistar seu espaço na equipe. Já que é uma posição que não tem um dono, digamos assim. É uma das posições do esporte mais carece de reforço. E o outro que a gente estava falando, rapaz, era Neilton, né? Sim. Neilton, como eu disse anteriormente, como a gente estava comentando até em off aqui antes do programa começar, ele sempre teve esse defeito na finalização, ao longo da carreira mesmo, desde o Santos, quando ele surgiu, ele se destacava por fazer boas partidas, mas pecava muito para concluir em gol. E ao longo da carreira ele teve uma dificuldade para corrigir esse problema, tanto é que até ontem a gente viu ele perdendo gols na cara, assim, gols, principalmente, ele teve 2 chances, uma com o passe de Thiago Neves, que ele dominou e chutou para fora, e outra acho que foi uma enfiada de bola do Mikael, que o goleiro saiu, e eu acho que era para ele ter driblado o goleiro e ter feito o gol. Aquele ali eu achei que foi o mais absurdo de todos os gols que ele perdeu. Eu não quero parecer que estou crucificando ele, porque eu acho que se o Sport teve um volume de jogo muito bom no segundo tempo, e uma movimentação ofensiva muito interessante, criando muitas chances, aproveitando os espaços que o Santa deixava para chegar com perigo na frente, acho que muito disso se deve à participação do Neilton, a movimentação dele, ao tanto como ele chamava a responsabilidade, assim como ele fez no jogo contra o Central, como ele tocava a bola, como ele estava sempre se apresentando para o jogo. Então, acho que ele teve uma apresentação interessante, mas que podia ter ficado marcada negativamente caso o Sport não tivesse vencido pelos gols que ele perdeu, que são realmente gols que um atacante não pode perder. É algo que ele tem que trabalhar aí para corrigir. E, cara, se ele continuar chamando a responsabilidade, como fez nesses últimos 2 jogos, participando, chegando na frente, fazendo a atuação que ele tem feito e corrigindo o defeito da finalização, acho que é um cara que tem muito, mas muito a agregar nessa equipe do Sport. João Lucas, obrigado. João Almeida. Luquinha, eu fiquei com o nome do Luquinha. João Almeida, obrigado, querido, por chegar aqui com a gente, chegar junto. Tenho certeza que você vai gostar aí dos conteúdos disponibilizados e que, porventura, virão, tá bom? Hoje deve ter entrevista aí só para membros fechada aí no nosso canal. Hoje deve ter. Vou atrás dos homens aí que eu preciso ainda confirmar. Tá bom, João? Seja bem-vindo aí na Prática Esportiva.